Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de saudar os componentes da mesa diretora dos trabalhos, a pessoa do digníssimo vereador Silvio Rodrigues, que está propondo essa lei municipal e também propondo essa sessão solene, tão importante para todos nós do movimento espírita, que esta doutrina ultrapasse os limites das casas espíritas e possa ganhar espaços públicos e chegar a todos os corações. Que Jesus abençoe a todos. A minha saudação especial a esse público carinhoso que está aqui conosco e o público que está também através das telinhas aí da televisão, acompanhando neste momento. Que Jesus abençoe a cada um em seu lar e tenhamos todos a oportunidade, nesse instante, de vivenciar as vibrações de paz que os nossos mentores amigos nos trazem. Queridos companheiros aqui da Fraternidade de Iuna, meu abraço carinhoso, saudoso daquele povo lá de Iuna, e meus parabéns aos trabalhadores do Grupo Espírita de Batiba. Estou encantada com o carinho, o capricho que a gente percebe em toda a equipe de trabalhadores dessa casa, com a sede da instituição. Está belíssima. Havia algum tempo que não tínhamos oportunidade de visitar, e hoje podemos ver a expressão do carinho de vocês, do trabalho que realizam. Então, que haja nesta casa muita luz, e esta casa de leis que nos recebe hoje, receba também o reflexo dessa luz que está presente nos corações daqueles que cultivam a mensagem de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. E esse tema, a sutil sabedoria da lei divina, é um tema muito interessante. Os temas espíritas são temas que falam de perto aos nossos corações, falam de perto também a nossa inteligência, nos chamam a reflexões significativas para a nossa trajetória terrena. Então, a sutil sabedoria das leis divinas, o que estamos pretendendo comentar sobre esse título? Quando nós olhamos o vocábulo sutil, nós percebemos o significado de algo que é delgado, fino, tênue. Sutil é aquilo que não se mostra muito ostensivamente, muito evidentemente. É algo que não nos confronta, não nos agride. É sutil, passa de leve. Nós estamos usando esse adjetivo para categorizar as leis divinas, a sabedoria dessas leis. Então, do ponto de vista do pensamento espírita, nós vivemos num universo regido por leis. E, normalmente, nós temos uma concepção muito presente das leis da física, da química, aquilo que a ciência nos mostra a respeito de leis que regem esse universo material em que nos movimentamos, e conhecemos o processo, sabemos que determinadas situações se configuram e geram consequências irreversíveis e inelutáveis, porque todo funcionamento material é regido por leis. Mas quando nós falamos da sabedoria das leis divinas, nesse contexto do movimento espírita, nós queremos olhar as leis que regem o universo moral em que nos movimentamos. Isso é que vai nos desafiar, porque, a princípio, muitas vezes parece que as coisas acontecem de forma aleatória. Às vezes, nos parece que a pessoa que não se comporta bem, que não vive uma trajetória ética, ela efetivamente colhe vantagens no imediatismo da vida material. E então pensamos, isso não está certo.
E muitas vezes aquela pessoa que nos parece uma pessoa tão bondosa, tão tranquila, tão pacífica, enfrenta dificuldades de vultos, sofrimentos, conflitos, e nós pensamos, isso não está certo. Parece que não há algo inteligente regendo esse processo desse universo moral em que nos movimentamos. Por isso é importante olhar desse prisma que o Espiritismo nos apresenta. O nosso funcionamento nos relacionamentos, o nosso funcionamento na intimidade da nossa reflexão, até dentro do nosso processo próprio de autoconhecimento, toda essa realidade que às vezes parece estar obedecendo a fatores aleatórios, também se rege por leis precisas. Mas essas leis, elas não estão evidentemente à nossa frente, elas são sutis. É isso que o título nos diz. Esse título nós o copiamos de um artigo publicado inicialmente pela Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, mas depois também está presente num livro publicado pela FEB, chamado Candeia na Noite Escura. Candeia na Noite Escura é uma publicação, esse título é assinado por João Marcos, mas é um pseudônimo. João Marcos é o pseudônimo de um conhecidíssimo pesquisador espírita, o nosso querido Hermínio Correia de Miranda. Então, ele escreve um artigo exatamente com esse título, A Sutil Sabedoria da Lei Divina. E quando eu estava elaborando todo o pensamento desse tema, me lembrei de uma pergunta poética. Essa pergunta poética vem para todos nós de Maria Dolores, que é uma poetisa baiana muito conhecida e que tem publicações belíssimas. Ela, quando encarnada, ela publicava seus poemas e, depois que desencarnou, ela manteve o seu trabalho de composição poética através da psicografia de vários médiuns, notadamente Francisco Cândido Xavier recebeu de Maria Dolores alguns livros com poemas belíssimos. Esse texto, essa pergunta poética, ela nos trouxe aos canais mediúnicos em uma situação de muita sensibilidade, e ela pergunta assim: caminheiros da vida, viajantes do tempo, em que porto escondido hás de ancorar a nau perdida nos doces véus do esquecimento? Boa pergunta essa. Na pergunta de Maria Dolores está presente a sutil sabedoria da lei divina, porque ela está se dirigindo a todos nós, a cada um de nós, indagando da nossa trajetória neste mundo como caminheiros da vida, como viajantes de tempos e tempos. Nós viajamos através do tempo pela concessão divina de nos permitir vestir essa roupagem biológica em diferentes oportunidades. Nós podemos vestir essa roupagem biológica, vivenciar uma série de experiências, não sairmos bem nessas experiências e retornarmos ao mundo espiritual, encarando a frustração de um tempo perdido, de um tempo desperdiçado. Mas Deus nos permite retornar a esse caminho e vestir uma outra roupagem material para rever os passos, para refazer os passos. E esta visão que a doutrina espírita nos traz é profundamente consoladora. Os nossos equívocos, eles não se encerram numa experiência de condenação. A condenação ocorre como parte do processo avaliativo para a retomada e para o crescimento.
Então, não há um tribunal a nos julgar depois da experiência de uma vida material. Existe a consciência que está presente em nós. E nós somos seres espirituais, somos filhos de Deus, por isso, consciências que têm em si as leis divinas. Elas já estão escritas em nós. Então, a Maria Dolores, quando pergunta, ela pergunta: em que porto escondido hás de ancorar a sua nau perdida? Nesses véus do esquecimento, o que ela quer dizer com isto? Quando a criatura retorna à Terra para experimentar uma nova caminhada evolutiva de reprogramação, de revisão de valores, de reestruturação do seu próprio psiquismo, esta criatura tem a bênção do esquecimento. Ela não se lembra do que ocorreu na encarnação passada. Esses véus do esquecimento, muita gente pode achar que eles impedem a visão e, por isso mesmo, comprometem a decisão. Porque quando você toma uma decisão, você toma com base na clareza do que você vê. Se os véus cobrem a sua visão, então você não vê com clareza. Muitas pessoas pensam por essa perspectiva. O que o Espiritismo sustenta é que esses véus são doces. Por que ela categoriza como doces os véus do esquecimento? Porque, para qualquer pessoa que viveu a trágica experiência de uma condenação judicial, esteve atrás das grades de um presídio, quando consegue liberar-se, consegue voltar à sociedade, ele sabe como é difícil ter inscrito na sua história de vida o tempo de reclusão. Ele sabe que isso vai dificultar a sua caminhada. Então, como seria bom se pudesse apagar aquele tempo e essa pecha e esse indício da história de uma pessoa que esteve encarcerada, para ela retornar à sociedade e ter abertas as portas para a continuidade da sua trajetória. Somos, assim, muitas vezes, espíritos que estamos diante da ocorrência de revisão de um passado trágico. E a sabedoria divina cobre com véus do esquecimento a tragédia que ficou no passado, oferecendo nova chance, nova oportunidade, um novo caminho para que a pessoa, a partir dali, possa crescer, possa florescer. Quem pode dizer que não conhece a trajetória de um Paulo de Tarso, que um dia foi Saulo? E como Saulo foi alguém responsável por perseguições, responsável pelo primeiro martírio de um cristão. Estevão foi o primeiro martirizado da história do cristianismo, devido à ação de Saulo. Mas, diante de Jesus, que se apresenta a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Toda a consciência que estava até aquele momento plenamente integrada àquele contexto cultural do judaísmo, essa consciência rebobinou, fez uma revisão e percebeu de pronto que esteve num caminho de equívocos. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dessa decisão nova, tornou-se um novo homem. Aí passou a ser o Paulo de Tarso que nós conhecemos, graças a quem o cristianismo se espalhou pelo mundo, alcançou a cultura dos povos ocidentais e se ampliou, permitindo a todos nós hoje
nos identificarmos como cristãos. Devemos a isso a Paulo de Tarso, sem dúvida nenhuma. Então, a sabedoria divina é sutil. Não há intencionalidade divina de punição. A inteligência suprema, ela não é punitiva. A intenção divina é de que todos os seres criados por ele um dia conquistem a plenitude de ser. E os caminhos são muito diversos. E hoje, quando nós estamos falando dessa sutileza da sabedoria divina, nós entendemos que conhecer as leis morais é fundamental para que nós mesmos possamos fazer a reversão dos nossos caminhos. Não importa se no passado houve momentos de equívoco, houve dificuldades, não importa, nesse momento podemos tomar consciência. Não é preciso desencarnar para tomar consciência. Isso que a doutrina espírita vem esclarecer de uma maneira muito firme para cada um que se interesse por esse futuro ditoso que todos nós queremos ter um dia. Quem é que não quer ser feliz? Todos estamos aspirando à felicidade. E a felicidade é alcançável. Não está impedido que a criatura, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, frua a felicidade. Não há impedimento. O que existe é o entendimento de que a felicidade que nós podemos fruir na condição em que nos encontramos é a felicidade da consciência em paz consigo mesmo. Essa felicidade, ela vai permear o nosso caminho de alegrias. Alegria é diferente de felicidade, não é? Então, nosso caminho pode ser, apesar das dificuldades que o mundo nos apresenta, pode ser um caminho preenchido de momentos alegres, porque estamos sabendo discernir e sabendo escolher a nossa trajetória. As leis morais, elas são tão precisas quanto as leis da física e da química, mas elas são sutis, por isso que nós não percebemos. E conhecê-las é fundamental. Então, vou indicar para vocês a fonte desse conhecimento. O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec, de 1857, na sua terceira parte, trata das leis morais. As leis morais são as leis divinas, são as leis naturais. Kardec trabalhou esse tema no diálogo com os espíritos superiores que ditaram as mensagens por intermédio de vários médiuns, e o codificador pôde analisar, comparar, estabelecer e nos trazer essas informações de uma forma didática. Ele divide todo esse mundo moral em que nos movimentamos em 10 leis. E vai nos tratando aqui devagar, didaticamente, dando condições a qualquer pessoa de compreender como precisa se estabelecer na vida de encarnado, utilizando essa equipagem biológica no relacionamento com os seus semelhantes para conseguir atingir as metas que estão propostas para esse momento, para essa encarnação. E aí eu vou trazer aqui uma história que vai ilustrar isso que nós estamos falando. Essa história, ela é contada por André Luiz. André Luiz, para aquelas pessoas pouco familiarizadas com a bibliografia espírita, foi médico no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro,
na primeira metade do século XX. Ele não se chamava André Luiz. André Luiz é um pseudônimo. Esse pseudônimo ele adotou quando, no mundo espiritual, resolveu contar a experiência dele de vivenciar a realidade de alguém que está do outro lado da vida. Então, nós estamos aqui na trajetória de encarnado. Tem muita gente que fala assim, eu não acredito na vida depois da morte, porque ninguém voltou para contar. A pessoa está pelo menos 170 anos de atraso nas leituras, porque desde a codificação do Espiritismo, nós temos notícias de vários seres espirituais que voltaram para contar como que é a esfera espiritual, como que você vai poder desenvolver-se também lá, aprender também lá, como nós aprendemos aqui. Então, André Luiz resolveu contar a sua experiência. Ele ditou as suas experiências ao Francisco Cândido Xavier, como médium. E esse livro, particularmente, ele é especialíssimo. Ele tem um título que está dentro desse título da sutil sabedoria da lei divina, o título Ação e Reação. É o título do livro. A história está neste livro. Ele conta a história de um médium, uma pessoa simples, uma pessoa de classe média baixa, um homem do povo que se dedicava a tarefas mediúnicas na casa espírita, aquela casa espírita simples também que ele frequentava, e era muito dedicado ao trabalho, não só o trabalho da mediunidade, como também o trabalho de caridade e de auxílio às outras pessoas. Esse médium, de nome Adelino, morava com sua mãe. Sua mãe o auxiliava, porque ele era um pai que cuidava da filhinha e a esposa havia abandonado o lar. Então, a esposa do Adelino, depois da filhinha nascida, abandonou o lar. O Adelino precisa trabalhar e a mãe dá o suporte, então mora com a mãe, que ajuda na criação da menina. Uma menina muito bonita, é descrita como uma menina muito bonita. Mas ele, sensível ao fato de que muitas crianças são abandonadas pelas famílias, ele adota 2 outras crianças. Essas 2 outras crianças são 2 meninos que são abandonados à sua porta. São meninos ligados à etnia africana. Ele acolhe esses 2 meninos, então a vida familiar do Adelino é uma vida sofrida. Salário baixo, manutenção da família, trabalho no período diurno, dedicação à causa espírita à noite, nos seus dias, com possibilidade de doar-se a essa causa da mediunidade. Mas, não obstante todas as dificuldades do seu caminho, ele é um trabalhador dedicado e ele realmente se empenha. E ocorre que Adelino sofre de uma doença de pele que produz muito sofrimento. A experiência que Adelino tem é a experiência de queimação na pele. E essa doença, ela é uma doença crônica, difícil de curar. Ele está sempre em tratamento, tanto o tratamento espiritual quanto o tratamento clínico, mas não consegue boa resolução e segue sentindo essa sensação de queimação. Então, para qualquer pessoa que olhe essa vida de dedicação ao trabalho e olhe essa situação de sofrimento, parece que não é justo, parece que não está muito certo. Então, a sutil sabedoria da lei divina vai, neste momento, se configurar, porque
só vamos compreender o processo quando o véu se abre, se levanta, e nós olhamos a experiência anterior deste homem, que é a personagem central da nossa história. Numa encarnação passada, era ele filho de um fazendeiro, só que era filho do fazendeiro com uma escrava. O fazendeiro era um homem de posses, de poder, e tinha muitos escravos naquele período do Brasil colônia. E esse homem, ele não tinha uma atitude ética em relação aos seus escravos. Ele era uma pessoa que tratava mal os seus escravos e abusava das mulheres escravas. Esse Adelino, na encarnação passada, era filho desse fazendeiro com uma escrava. Por algum motivo que só se pode conceber por esses laços invisíveis que nos entrelaçam, o fazendeiro, quando nasceu aquele filho, se tomou de amores por ele. Ele já tinha tido outros filhos com outras escravas. Vendia os filhos como se fossem nada, como se fosse um objeto. Mas aquele filho, ele tomou-se de amores por ele, trouxe-o para a casa grande, criou-o como filho, deu a ele o seu nome, assumiu a paternidade, deu a ele uma educação primorosa. E esse menino cresceu, então, com toda a possibilidade de ser o herdeiro único daquela fortuna que o seu pai tinha. O fazendeiro, aos 42 anos, o filho, aos 20 anos, eram grandes companheiros, mas esse fazendeiro apaixonou-se por uma jovem de 20 anos e se casou com ela. Desde o dia que essa mulher entrou na casa grande, o filho se tomou de uma fascinação pela madrasta, por uma paixão pela madrasta, que já começou a odiar o próprio pai, porque o pai possuía aquela mulher que ele desejava. Então, o que fez? Esse filho idealizou um meio de se livrar do pai e ficar com a mulher dele. Da ideia passou à prática. 2 capatazes de confiança da fazenda o auxiliaram no processo. Eles deram algum tipo de entorpecente ao fazendeiro e simularam um acidente em que o quarto pegou fogo. E esse homem morreu queimado porque ele estava entorpecido e não pôde se salvar. A lei não alcançou esse filho, porque foi tudo tão bem tramado que foi um acidente. Ele conseguiu tudo o que ele queria. Ele ficou com a madrasta, ele ficou com a riqueza, mas ele não conseguiu ser feliz. Naquele mesmo processo daquela encarnação, a sua consciência o acusava. Ele tentou usar toda a riqueza que tinha para se distrair, viagem à Europa, passeios, 1000 distrações, e ele não conseguia dormir direito. Por quê? Porque quando ele colocou fim à vida do pai, só o corpo se consumiu. Aquele ser espiritual que utilizava aquele corpo não desapareceu do universo. A morte só extermina o corpo físico. Então, aquele espírito que viveu aquela experiência trágica de grande traição, imagine vocês, um filho que ele amou, o filho que ele apoiou, que ele assumiu, que deu tudo a ele. Esse filho é o responsável por um tormento, ele morrer queimado. Esse ser espiritual se manteve ligado à família. E essa presença significou o desequilíbrio mental do jovem e também da mulher.
toda essa tragédia na encarnação finaliza com ele enlouquecendo e desencarnando sem fruir a felicidade que desejava. Mas a revisão no mundo espiritual permitiu o retorno à experiência na carne desse filho ingrato. E ele renasce como Adelino, pobre, se casa, a mulher não o compreende, lhe deixa a filha. A filha é a madrasta que retorna à experiência da vida material. Aquela pessoa a que ele ajudou a desencaminhar, agora é a filha que ele tem que educar. Os dois meninos que são abandonados à sua porta e que ele acolhe carinhosamente, os dois cúmplices do crime do passado, que retornam agora na pele negra, porque como capatazes, eles não souberam atuar eticamente junto àquela população escrava. Retornam na condição de enjeitados, abandonados, mas Adelino os acolhe. Aí percebe como a vida deu a ele uma nova oportunidade, e se ele não tivesse o conhecimento espírita, talvez ele não aproveitasse. A mulher abandonou o lar, ele poderia decidir-se por uma vida de dissipação, uma vida de promiscuidade, mas ele adotou uma vida ética de trabalho em prol do bem, trabalhando a mediunidade dele. E ele também não rejeitou os dois que foram entregues à sua porta. Podia botar no orfanato, podia levar para um abrigo, mas ele assumiu como filhos. E vejam vocês que em determinado momento dessa história, André Luiz, sensibilizado com o sofrimento dele por causa daquela doença de pele que queimava, o mentor diz assim: calma, que isso vai ter uma boa solução. Vamos acompanhar. Num dia aprazado, alguém deixa à porta de Adelino outra criança negra enjeitada, outro órfão. E aí toda a equipe espiritual que acompanhava a mediunidade de Adelino está junto com ele para que ele reencontre na porta de sua casa o pai que retorna. Vejam que ele, abrindo as portas do coração para assumir mais um filho abandonado pelos próprios pais, ele recolhe ao seu lar o pai que ele não soube amar na encarnação passada. E a partir deste momento, toda a sua consciência se harmoniza com a lei sutil da sabedoria divina e a sua pele se regenera. Olha que coisa linda que é essa história. Então, essa história ilustra. Eu recomendaria fortemente a leitura do livro Ação e Reação. São várias histórias, essa é uma delas. É uma história de débito expirante, significando que a dívida contraída naquela encarnação, ela se encerra. Na vivência dele, como Adelino, ele zera aquele débito e estabelece para si mesmo um caminho amplo de crescimento espiritual. Agora, no livro, tem casos de dívidas agravadas. Eu acho que a gente, todos nós que estamos aqui nesse caminho, nessa nossa trajetória, buscando conhecer as leis divinas, vamos ter muitas ilustrações importantes que poderão nos dar um panorama de como hoje, caminhando diante dos desafios que a vida nos apresenta,
como também podemos nós zerar o nosso débito com a nossa própria consciência pelas escolhas equivocadas do passado. Aí faz sentido que a Maria Dolores diga, né? Caminheiros da vida, viajantes do tempo, em que porto escondido has de ancorar a nau perdida, nos doces véus do esquecimento? Quer dizer, a reencarnação apaga a lembrança dos débitos, mas eles existem na nossa consciência. E a nossa atitude no presente pode resolver ou agravar a situação. Depende do que estamos escolhendo fazer. Que a sabedoria divina é misericordiosa, mas é também justa. A justiça se cumpre nas linhas desta coisa que às vezes a gente chama de coincidência. Acaso, não tem coincidência. Somos naus. Nau é um navio frágil, é uma embarcação movida à vela. Essa embarcação movida à vela, ela é muito suscetível aos tormentos, às tormentas do mar. Pode se perder facilmente. Por isso, a Maria Dolores usa essa categorização referente ao encarnado, que nós somos frágeis, como seres endividados, seres equivocados, somos frágeis. Então, nós temos que ter algum porto seguro, temos que ter alguma âncora, algo que nos firme nesse propósito de seguir em frente. E aí a gente finaliza essa reflexão continuando o texto, porque no poema Maria Dolores nos dá a resposta que nós buscamos. E ela intitula esse texto Chamamento. Então, caminheiros da vida, viajantes do tempo, em que porto escondido has de ancorar a nau perdida nos doces véus do esquecimento? Brilha a estrela mais alta, direcionando para o bem as multidões que sofrem, aqui, acolá, mais além. Escuta, amigo, o pranto é bênção na jornada de reajuste. Não esmoreças perante a dor. Ouve a voz que te fala no silêncio do teu recolhimento interior. Não ensurdeças no tumulto da vida. Oferece guarida ao que chora, seja onde for. O mestre aguarda ainda, há tempo. A manhã da oportunidade surge, dourada e linda ao sol da esperança. Não duvides. Trabalha. Ainda haverá para nós a terra prometida, o tempo da bonança. Muita paz. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe.